por que você disse que o Vasco jamais será uma empresa? Porque o Vasco foi fundado... Mas a Lei Pelé não vai te já obrigar? foi prorrogado e vai ser modificado. Eu posso garantir que vai ser modificado. Quer dizer, a Lei Pelé que determina que os clubes se transformem em clube-empresa, isso vai cair? Sem dúvida. Primeiro que é inconstitucional. Ninguém pode obrigar aquelas 20 e poucas pessoas que se reuniram para fundar o Vasco, que tem um objetivo social, o que presta. 12 mil meninos passam no Vasco. Nas escolinhas do Vasco, metade contribui e metade é para os carentes. Metade não pagam nada. O Vasco participa de N modalidades esportivas, presta um serviço social. Eu vou agora trazer esse pessoal que tem um único objetivo definido, que é o lucro. Esse pessoal vem para aqui, eu quero transformar. Administrar um clube como empresa não é transformar o clube em empresa. Não é trazer um cara com um nome esquisito que não tem nome. O Vasco tem que ter nome português. Quer dizer, você não posso trazer um com um nome que não se possa pronunciar. Rick Mills. Que tenha duas consoantes, três consoantes juntas. Isso não entra no Vasco. Três consoantes não dá para pronunciar no Vasco. Então, o contrato do Vasco com o Banco of America, não é um contrato parecido com o do Rick Mills com o Corinthians? O Vasco fez um contrato com o Bank of America, que criou uma empresa chamada Vasco Licenciamentos, que o Vasco não participa, e que só tem um objetivo, é explorar a marca Vasco. Eles não entram em nada no Vasco, o Vasco não alienou 1 centímetro do seu patrimônio, o Vasco não dá o direito da ingerência na administração a nenhum deles. A única coisa que eles fazem é explorar meio a meio a marca Vasco e deram um valor considerável como luvas para que o Vasco permitisse isso. Nenhum deles mais vai conseguir fazer o contrato que o Vasco fez. Mas eles fizeram isso conosco porque viram que o Vasco tem uma administração competente, o Vasco não devia nada a ninguém, o Vasco não precisa chamar alguém para administrar a sua dívida, para compor a sua dívida. Quando eu negociei com o Bank of America, eu negociei de igual para igual, o Vasco não devia 1 centavo a ninguém. Quer dizer, primeiro eu tive que fazer um saneamento no Vasco, financeiro, o Vasco não devia ao INSS, não devia à Receita Federal, enfim. O Vasco não tinha dívida com ninguém. E todo o seu patrimônio era absolutamente do Vasco. Não tinha nenhum comprometimento. Quer dizer que, por exemplo, um parceiro como o Bank of America, parceiro do Vasco, ele poderia, então, com essas características, ser parceiro de outro clube, por exemplo? Pode. Do Botafogo? Pode. Já as características do contrato da Rick Mills com o Corinthians e com o Cruzeiro vai bater de frente com a medida provisória? Claro que sim, pelo seguinte, porque eles interferem diretamente na administração, eles têm ingerência na gestão. Quer dizer, eles nomeiam os diretores, eles têm direitos, que eu não conheço os detalhes dos contratos, mas parte do princípio de que eles, primeiro, parte dos jogadores são deles, eles dizem que não tem nenhuma participação, mas os diretores são nomeados por eles, enfim. A direção... O meu problema, por exemplo, por que não pode ter 2 ou 3 empresas? Porque não pode acontecer o que está acontecendo agora. Eu vou, por exemplo, ao Campeonato Mundial. A Rick Mills, que é dona da Trafic, ela é que comprou os direitos do Campeonato Mundial. E, ao mesmo tempo, é dona de um clube, do Corinthians. Agora, na Mercosul, a Trafic e a Rick Mills, elas é que me pagam, e tem 2 clubes disputando, que é o Corinthians e o Cruzeiro. Eles estão caminhando para daqui a pouco, nós temos o Campeonato Brasileiro, e eles têm 6 clubes que eles já que vão dominar. E sabe o que vai acontecer num futuro bem próximo? Se isso não fosse impedido, que graças a Deus o foi, agora nós temos interesse na praça de Belo Horizonte. Então, quem vai ganhar vai ser o clube de Belo Horizonte. Agora nós temos interesse na praça de São Paulo. Isso pode acontecer? Pode não. Ele só tem... Esse pessoal não tem nenhum compromisso com o esporte, não tem nenhum compromisso com a lisura, esse não tem nenhum compromisso com nada que você possa chamar, tem compromisso com uma coisa só: lucro. Nenhum deles vem para aqui para ajudar o esporte brasileiro. Nenhum deles vem para aqui para cuidar da área social, cuidar da educação, seja lá o que for. Não, só uma:
lucro. Mesmo que eles usem máscaras e usem artifícios, mas só tem um objetivo, lucro. E o Fluminense?